Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Computação Simbólica. O meu nome é professor Leandro Schfaier, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências LaTermo. Bom, esse curso aqui é para ser usado como uma continuação do curso de Introdução à Matemática, tá? Então a gente supõe que os alunos já tenham visto algo de introdução à matemática e de uma introdução à computação simbólica. De uma certa forma, é uma parte mais avançada de computação simbólica, onde a gente vai ver mais programação para computação simbólica. Tá? E nessa primeira aula, a gente vai começar a olhar a primeira seção desse notebook, tá? Que se chama Fundamentos para a Computação Simbólica. E essa seção, desculpe, ela é dividida em várias subseções. A gente vai passar uma a uma, vendo os exemplos, tá? Começando pela subseção 1.1. Então vamos começar vendo aqui a subseção 1.1, representação interna e tipos atômicos, tá? Então, como a gente já viu na parte de introdução à matemática, tá? A função full form, na verdade, ela fornece a maneira pela qual o matemática representa internamente as expressões, tá? Então, em matemática, na verdade, todas as expressões da matemática, tá? Ele guarda elas internamente como sendo uma forma de função de argumentos, ou funções de argumentos, né? Onde os argumentos podem ser outras funções e assim por diante, tá? E aí, o legal é que isso serve para qualquer coisa, né? Serve para lista, serve para uma soma, igual a gente viu. Então, se eu rodar só para lembrar aqui o full form disso aqui, ele mostra que isso aqui, na representação interna, isso é uma função exterior que é uma soma, então tem a função plus, tá? De 3 argumentos. O primeiro argumento é o A, que é o A dessa soma. Depois eu tenho aqui um segundo argumento que é outra função, que é a função times. Então, é um produto de B vezes uma função power, né? Que seria a potência. Então, eu tenho esse argumento, que é essa soma aqui, né? O plus C, vírgula D, elevado a 2. Então, você vê que isso aqui se escreve dessa forma, tá? E aí, o legal da gente começar a entender essa forma, essa representação interna, que a gente consegue ver ela explicitamente usando full form, a gente consegue extrair parte das expressões, né? Então, se eu pegar a função parte aqui na forma abreviada, logicamente, né? A parte 1 disso aqui vai me dar a primeira parte dessa expressão aqui, que é o A. Então, isso aqui vai me dar o A. E a parte 2 vai me dar a segunda parte, que é justamente esse times, tá? E se eu pego o full form da segunda parte, naturalmente você vê que é justamente o que estava aqui no segundo argumento, na forma, tá? Nessa forma expandida aí da representação interna, tá? E aí eu consigo entrar nessa segunda parte e pegar a primeira parte dela. Então, se eu quiser pegar dessa segunda parte, pegar a primeira parte, eu vou ter o A, que é esse A, o B, desculpa, que é esse B desse produto aqui, tá? E se dessa segunda parte eu pegar a segunda parte também, eu vou ter aquele C mais D elevado ao quadrado, tá? Então, o full form disso também é um C, é simplesmente aquela parte que estava aqui dentro do power. E isso aqui eu também posso entrar dentro e extrair, na verdade, a primeira parte dessa segunda da segunda, que é o plus, né? Vai dar essa soma de C mais D. E se eu pegar essa segunda parte disso aqui tudo, né? Você vai ter, na verdade, o expoente da potência, né? Então, é um power C,D,2, tá? E aí tem um momento, naturalmente, que você não vai conseguir mais subdividir. Por exemplo, a soma aqui eu poderia pegar duas partes, que era o C, a primeira parte aqui, e o D, mas o 2 eu não tenho como subdividir. Então, e aí a gente começa a introduzir a noção de uma coisa que a gente chama de, no matemática, de tipos atômicos, tá? Que são estruturas que você não consegue mais dividir, são indivisíveis, digamos assim, tá? E aí a gente já viu, na verdade, a função head na parte introdutória, tá? E aí, esses tipos atômicos que a gente chama, na verdade, se você tem algumas... basicamente, são tipos de dados, né? Que você não consegue mais subdividir, tá? E a gente tem como ver esses dados com a função head. Por exemplo, se você pegar o head de 2, você vai ter um integer. Então, esse é um tipo atômico, tá? Head de x, isso me dá um symbol, porque esse é um símbolo, então é um tipo de dado para você utilizar como variável simbólica, tá? Head aquela constante também Isso também é um símbolo, tá? Mas é um símbolo que você não vai usar como uma variável muito bem, porque ela já tem um valor definido, é uma constante, tá? Head 2.1, isso vai te dar, na verdade, um real, tá? Que é um tipo, como se fosse uma representação numérica em ponto flutuante, tá? Head true te dá Head true vai te dar um boolean, um symbol. E então ele é do tipo booleano, né? Se é para pensar, mas ele é um símbolo ainda, entendeu? Então, da mesma forma que a variável
ela é um símbolo, na verdade, mas é uma constante com valor numérico, tá? A variável true é de um tipo symbol, tá? Mas ela tem um valor, tá? Booleano, igual a gente vai ver mais na frente, tá? Para representar verdadeiro e na outra parte o false representa o false, naturalmente. Head P igual é, vai te dar um símbolo também, é um símbolo com valor numérico. Head esse entre aspas, esse é um string, também então é um tipo atômico, tá? E tem esses dois tipos aqui, né? Head 1/2, que é o rational, e head 2i mais 4 é um complex, são dois tipos, tá? E aí, uma coisa que gera uma confusão inicialmente é que se você pegar o full form de 1/2, você tem lá rational 1,2. E da mesma forma, no full form de um número complexo, tem um complex, é a parte real 0, parte imaginária 2, tá? E aí você pode, então isso aí não devia ser um tipo atômico, eu posso extrair as partes. Não, você não pode, isso é um tipo atômico, tanto se você tentar extrair parte, né, de uma fração, assim, ou de um número complexo, isso dá errado, tá? Porque isso é um tipo atômico, tá? Se você quiser acessar, de fato, o numerador ou o denominador de uma fração ou a parte imaginária, você usa as funções, por exemplo, no caso do complexo, usa a função real, né, o RE, né, de real, e a função IM, na verdade, para extrair a parte imaginária. E da mesma forma, o numerator numa fração vai extrair o numerador e o denominator vai extrair o denominador. Mas, de novo, isso esses dois, rational e complex, são tipos atômicos, você não consegue dividir. E aí você tem uma função teste, que é essa função atomQ, que ela diz se uma expressão é atômica ou não. Então, ao você rodar isso aqui para uma soma, isso vai dar false, porque isso é uma soma. Então, você tem como dividir isso numa parte com A e outra parte com B. Já o atomQ de um racional vai te dar true, porque isso é um atomQ, tá? Da mesma forma, o atomQ para um string vai te dar true também, né? Outra função interessante é a função leaf count, que ela te diz, na verdade, o total de partes, na verdade, que você tem numa expressão, na verdade, ou subexpressões, que são indivisíveis. Então, você tem 9 partes aqui. Então, se você entrar aqui no full form, vamos mostrar como é que a gente conta isso. Quais são as 9 partes? Você vai contar o A, o B, C, o D e o 2. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas, espera aí, não são 9? Sim, são 9. É a função plus, 1, função times, 2, função power e função plus de novo. Então, esses 4 funções aqui, plus, times, power e plus de novo, né? Mais os 5, que é o 2, D, C, B, A, te dão essas 9 partes que não dá para dividir. Porque se eu tenho como extrair o plus disso aqui. Se eu pegasse a parte 0, na verdade, essa expressão aqui, isso vai me dar o plus. Então, isso entra na conta também, tá? Então isso aqui é só mostrar como é que funciona a função, tá? E aí, você vale também observar, na verdade, que as funções rational e complex, você pode usar, na verdade, essa função, ele permite que você escreva, na verdade, essa função com símbolos, tá? Mas se você começar a entrar nos exemplos, olha só, complex vai ver, ele te dá uma coisa, mas não é numérico, entendeu? Tá? E da mesma forma que não é atômico. Então, se eu rodar isso aqui, tá? Por que está acontecendo? Ele está mantendo um complex KMB, mas ele não está interpretando isso nem como número, nem como tipo atômico. Tá? Então, não é um número complexo isso, na verdade. Isso vai ser um número complexo se na hora que você for escrever isso aqui, A e B tiverem valores numéricos, se forem números. Aí sim, ele vai converter para valores numéricos. Tá? Da mesma forma que você tentar fazer rational A, B, tá? Ele não é numérico, tá? E também não é atômico. Mas se eu pegar esse rational A, B, o que ele me dá? Ele mantém da mesma forma, é uma função não avaliada, ele não está interpretando isso, por mais que eu usei a função rational ou a função complex, né? Ele não interpreta isso como um número, né? Então não é tipo atômico. Mas aí, o rational é mais interessante, que eu posso entrar dentro dele e começar a ver agora. Se eu fizer um rational 2,4 pontos, isso não é numérico também. E não é atômico. Tá? Então, se eu olhar para quem que é isso aqui, olha só. Ele não interpreta isso como uma fração, porque para ser uma fração, na verdade, essas duas partes, esse 4 não poderia ter um ponto, esse 4 teria que ser um inteiro. Então, se eu tentar escrever rational 2,3, tá? Isso dá true, tá? É um número, na verdade, se eu tentar fazer um atomQ com isso, vai te dar verdadeiro também, tá? E se eu pegar essa fração, naturalmente, ele vai estar escrevendo a forma de fração, tá? Bonitinha, tá? Já se eu fizer agora, olha só,
tentar tirar a parte, o n, né, disso aqui para calcular, ele, numericamente calcular, ele também não calcula, porque bom, ele iniciou esse rational com esse 4 pontos aqui. Por outro lado, se você começar esse rational com 2 números inteiros e calcular o n, funciona, entendeu? Porque aí ele interpretaria isso como um número. Então, algo que acontece é que esse 2,4 pontos não é interpretado como número, tá? Na verdade, seria um erro você escrever isso dessa forma, tá? Você poderia tentar escrever na rational a, b ou complex a, b, assim, se a e b tivessem valores numéricos, mas é uma coisa que a gente não escreve muito, porque é mais comum você escrever na forma usando a barra de divisão, por exemplo, né? Ou usando uma soma e o segundo elemento tendo um id complexo, tá? Então, no prosseguimento aqui, a gente vai para a subseção 1.2, tá? Que é atribuições a símbolos, né? Onde a gente vai ver variáveis e funções. Então, a gente já viu, vai ter parte dessa revisão, naturalmente, né? Como é que a gente trabalha com regras, inicialmente, tá? A regra, na verdade, que é utilizada para você fazer uma substituição de um símbolo numa expressão por outra expressão, até, ou por um número, tá? Você escreve em duas formas, é a forma rule, tá? E a forma rule delayed, tá? Que é a função para escrever essa aqui, mas a gente pode escrever direto na forma curta, né, usando essa setinha, lembrando que essa setinha daqui é gerada com um sinal de menos, né, um hífen, e o sinal de maior, tá? E aí, quando você der um espaço, né, ela converte para isso, tá? Então, a rule, aqui é só o full form para lembrar que volta para isso. E essa aqui você escreve como 2 pontos, tá? E o sinal de maior, tá? Então, essas são as duas regras. A primeira é a regra que a gente chama de regra imediata, e a segunda é a regra atrasada, né? A diferença entre as duas é basicamente que a primeira ele avalia o valor de B e trabalha com o valor avaliado, enquanto na segunda ele não avalia. Que nesse caso não faz diferença, né? Porque isso aqui os dois são símbolos, tá? Mas se B tivesse um valor numérico, vai ficar diferente e assim por diante, tá? A gente vai ver aqui. E a gente, para fazer a substituição, né? A gente usa a função replace all, tá? Então, que na forma comprida, digamos assim, a forma do full form é replace all, tá? A expressão que a gente vai substituir é a regra, tá? Então, que na forma que a gente vai acabar escrevendo, né, mais comum, é o f de a, que é a expressão que a gente vai substituir. O replace all é escrito na forma de barra ponto, tá? E do outro lado, a regra que você vai utilizar para substituição, tá? Então, assim, mesma coisa, tá? E tem também aquela replace repeated, na verdade, né? Que aí, na verdade, você consegue... lembrando que isso aqui faz, já você fica na verdade, substituindo isso aqui várias vezes na expressão até que ela não mude mais. Então, você pode aplicar essas regras, listas de regras que você tiver, mais uma vez até que ela não mude mais. Então, por exemplo, se eu rodar esse f de a dessa forma, ele vai dar uma primeira passada, substituir A pelo B. Na primeira passada, ele não substitui B pelo C, porque já foi feita uma substituição. Mas quando você faz vai para a segunda rodada de substituição, que é o replace repeated faz, ele vai acabar substituindo o B por C. Tá? As funções agora, da mesma forma que a gente viu as regras, tá? É uma coisa que a gente não vê no curso de introdução, em relação às funções. A gente fala das funções, mas não usa dessa forma, né? As funções para fazer atribuição. Então, da mesma forma que a gente tem as regras imediata e atrasada, a gente tem a atribuição imediata, atribuição atrasada. Você tem funções para fazer isso. Então, você pode usar o sinal de igual aqui, ou igual, 2 pontos igual, mas você pode usar uma função para isso, que é a função que faz a atribuição. Então, a função para fazer a regra imediata é a função set. Então, se eu fizer set x,3, é a mesma coisa que eu estou atribuindo o valor de 3 a x. Tanto que se eu pergunto, a definição da variável x está lá na memória, né? Se eu quiser mudar x igual a 2, isso aqui, basicamente, o x igual a 2 é a mesma coisa que eu escrever um set x,2. Então, isso aqui é a representação interna da atribuição, né? Tanto que definition agora, naturalmente, vai mudar para 2, porque eu fiz uma nova definição. A função setDelayed, tá? É a sua regra atrasada. Então, vamos fazer isso aqui, tá? Eu atribuí x, né? Eu atribuí a y o valor de x, tá? A expressão x. Mas você vê... E aí, agora eu peguei um full definition, tá? Porque se eu pegar só o definition aqui, só para lembrar, eu vou ter... Ele tem só a primeira definição, essa que a gente viu no curso de introdução, né? O full definition te dá todas as definições que seriam feitas para se você chamasse o y, tá? Mas a definição para y é que y está salvo como x. É uma atribuição atrasada, então é o x não avaliado. Por mais que x tenha um valor de 2 nesse momento, tá?
Se eu chamar y, ele vai chamar x para depois x virar 2, tá? O full definition me dá essas duas definições, tá? Porque no momento, né, x tem o valor de 2. Se eu limpar o valor de x, tá? Naturalmente só vai ficar o primeiro. E eu pegar agora z e atribuir z ao valor de x, é a mesma coisa que eu fazer o set delay de z, x. Na verdade, z, né, se eu pegar o full definition, tem a mesma definição de y, né? E aí, se eu fizer z mais y, naturalmente, isso vai me dar 4, porque isso vai dar x e vai dar x, e ele vai chamar o x no momento que tem valor de 2, tá? Se eu limpar o valor de x, eu poderia limpar usando aquela forma tradicional, mas aquela forma tradicional de igual a ponto também tem uma forma full form para ela, que é a forma, que é a função unset, tá? Tem essa forma funcional para ela. Então, unset x é a mesma coisa que eu fazer x igual a ponto. Então, eu limpei o valor de x, agora quando eu chamar z mais y, isso dá 2x, porque vai chamar z, vai dar x sem valor, né? Chama y, dá x também, tá? Então, se eu chamar agora definition, né? Full definition z, você vê que x está sem valor nenhum, tá? Full definition de y e full definition de z também só dá uma definição, tá? Porque eu mudei a definição de x, tá? E aí é legal nesse momento a gente percebeu que eu fiz aqui, né? A gente, às vezes, por praticidade, pode botar 3, se a gente quer em vez de ficar rodando esse, para depois rodar esse, para rodar esse, se você quer rodar os 3 e ter os 3 resultados aqui, você pode botar tudo numa mesma célula, igual tá aqui. Só tem que pular ali entre um e outro, senão ele vai querer multiplicar um por outro, né? E aí ele vai gerar 3 células de output correspondentes, ou até mais se você tiver mais linhas de input aqui. Então, isso é possível de ser feito, tá? E aí, da mesma forma que eu fiz o unset ali em x, eu vou fazer um unset aqui, mas vou fazer um unset agora na forma abreviada. Então, aí, naturalmente, definition de y te dá null, tá? Porque está vazio. Tá? Agora, outra forma que a gente vai ver para a gente tentar acessar a definição, ou definições, na verdade, associadas a símbolos, tá? A gente vai ver o definition, tá? A gente vai ver aqui a função onValues, né? Então, onValues, o que ela faz? Ela retorna as regras, na verdade, correspondendo a valores, né, definidos diretamente a um símbolo ou símbolos, né? Então, se a gente lembrar, z tinha definição de z, dois pontos igual a x, que a gente não apagou ainda, tá? Então, se eu pegar onValues de z, ele me retorna uma regra, tá? Esse hold pattern aqui é só porque ele não... Como isso aqui é uma regra, tá? É uma regra atrasada, então é uma regra atrasada, porque ela não deixa o x ser avaliado, por exemplo, x faz valor de 2, tá? Mas hold pattern, ela não deixa que o lado esquerdo da regra seja avaliado, porque se eu fosse escrever essa regra z, tá? Dois pontos igual a x, assim, né? Ela vai avaliar o z, e o z tem definição de x, tá? Então, se eu quero ver a regra com z, você tem essa função hold pattern que não permite que isso aqui seja avaliado. É só uma forma que ele tende a representar isso, tá? E agora, se eu limpar o valor de z, tá? O que acontece? Limpei o valor de z, agora se eu chamo onValues, não tem nada, tá? Em z. Tá? Então, é só uma forma de você catar definições, tá? Associadas a um símbolo, por exemplo. Tá? Vamos fazer agora outro exemplo aqui. Então, eu vou definir uma função f de x, igual a x2, tá? E vou definir uma função, e aqui eu usei um modelo, né, para definir a função, e aqui eu vou usar, né, g de y igual a 1, g de z igual a 2, né, sem modelo nenhum, tá? Então, se você pegar agora o que acontece com a função definition para f para g, você vê aqui, ó. Só para lembrar, olha que os outputs são separados, tá? Então, dá para ver por aqui pela numeração, tá? Então, o primeiro output é referente ao definition de f. Definition de f é a definição normal. E agora, a definition de g, você vê que você tem duas definições, porque você tem o g para o símbolo y e para o símbolo z. Enquanto para f você tem para um modelo que representa uma coisa qualquer no lugar de x, tá? Mas, se você perguntar agora, por mais que tenha essas definições associadas aos símbolos f e g, você não tem valores atribuídos aos símbolos, tá? Tem uma definição associada a uma função f de x e g de y, g de z, né? Tanto, aí, se eu rodar agora onValues, você vê que dá um valor vazio, né? Uma lista de vazios, como se não tivesse nenhuma regra associada. É porque eu não fiz uma definição f igual, f recebe alguma coisa, né? Nem g recebe alguma coisa. Eu fiz f de alguma coisa na forma funcional. Então, aí, para isso, a função onValues não te dá nada. Todavia, você tem uma função downValues, na verdade, que vai servir para catar esses tipos de definição, né, de funções feitas com os símbolos que você está buscando. Então, no caso, downValues de f, downValues de g, vai te dar aquelas definições. Então, da mesma forma, tem sempre esse hold pattern em volta para não deixar que isso seja avaliado, tá? Mas se você olhar o lado, né, da direita da definição, essa aqui corresponde à definição de f de x, né, blank, né?
e as outras, a definição de G de Y e G de Z. Tá? E aí vamos ver agora que você tem outras formas de fazer definições também. A gente viu aqui definição de um símbolo direto, definição de uma função associada àquele símbolo, tá? Mas tem outras funções aqui, são as funções tag set e tag set delay. Você sempre tem, na verdade, uma imediata, tá? E uma atrasada, tá? Então a função tag set, o que ela faz? Ela vai fazer uma atribuição, tá? A h de x, ela definiu, na verdade, eu defini que h de x igual a x2, mas essa definição não está associada a h, está associada a x. Então, se eu chamar h de x, vai dar x2, tá? Mas você fez, é como se você estivesse definindo uma propriedade do símbolo x, que se eu calcular h de x, ele vai dar x2, tá? Então, se eu chamar definition de h, tá? Ele dá uma definição vazia, não tem definição para h. Se eu chamar onValues de h, também dá vazio, mas se eu dar onValues, também dá vazio, tá? O lance é que a definição não fica armazenada associada a h, ela fica armazenada associada ao símbolo que eu fiz o tag, que é o primeiro elemento aqui. Então, definition de x, aí você tem. E aí você vê que aparece uma coisa diferente, que esse circunflexo, o chapéu aqui, igual, que corresponde a outro tipo de definição, que não é nem onValues nem downValues, tá? Então, só para lembrar, se eu calcular onValues e downValues, né, de x também dá vazio, tá? É porque, de novo, não é h, tá? Não é a x de definição, mas não é um tipo de definição de onValues, não é o x que tem um valor, nem uma função x de alguma coisa que tem valor. É uma função de x que tem esse valor, e a definição está associada a x. E esse tipo de definição a gente chama de upValues, tá? E esse circunflexo é como se fosse para representar o upValue, tá? É para cima, né? Então, se eu calculo a value de x, tá lá que está essa definição, tá? Você pode, na verdade, a gente definiu isso aqui de uma forma funcional, né? Uma função tag set x, né? Que diz em relação a quem que a definição vai ser associada, qual que é a expressão, né? Que vai retornar o terceiro argumento, tá? Então, você tem uma forma mais curta para isso, né? Que você mantém aquela definição, mas do lado esquerdo da definição você bota o símbolo, tá, a qual essa definição vai estar associada. E aí o operador para fazer o upValue é esse, o tag set, na verdade, é esse que vai resultar no upValue, né? É esse barra dois pontos. Então, ao fazer isso aqui, eu fiz uma definição, tá, de h de y agora, tá? E essa definição está associada a y, tá? E aí, é interessante ver que quando a gente fez a definição a de cima de x, as duas definições são h. Uma é h de x e outra é h de y, né? As duas definições, o h, você vê que ele não muda de cor, igual muda quando normalmente a gente faz uma atribuição a uma variável. Porque a atribuição, por mais que está feita aqui, se você olhar essa parte, é como se fosse uma atribuição a h de y, mas a definição fica associada a y por causa dessa primeira parte aqui. E aí, se eu chamo definition de h, vazio, mas definition de y, né? Está associado a y igual a gente imaginava, tá? Se eu fizer agora uma nova definição, tá? Eu estou pegando esse aqui para y, tá? E aí fiz uma nova definição utilizando agora uma atribuição atrasada, que seria o correspondente a escrever tag set delayed igual aqui embaixo, tá? Se eu perguntar qual a definição agora, você vê que a definição que estava aqui em cima, né, que a gente do h de y igual aqui, foi substituída por essa. Não tem mais aquela, porque eu fiz uma nova definição para um h de y associada a y, tá? O que acontece é que ela é um upValue atrasado, tá? Enquanto aqui esse upValue anterior era imediato, tá? E aí o upValue me dá a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é o output do upValue, isso aqui é o output do definition, tá? Se eu quiser agora fazer uma nova definição, tá? Para y, né? É só escrever tag set delayed, tá? Na verdade, não é uma nova definição, na verdade. É a mesma definição que eu fiz anteriormente, tá? Só usando a forma... essa forma funcional, digamos assim, tá? Mas só para mostrar que muda, deixa eu botar outra... Posso botar... Voltar para o y mais... Vou botar y mais 4 aqui. Tá? Então, o definition ficou, também substituiu, porque é uma nova definição, tá? E aí, qualquer definição que eu fizer aqui, de novo, para h de y associada a y, eu sempre substituo a definição anterior, tá? Então, igual a gente viu anteriormente, tá? Então, você vê que fica aqui sempre substituída, tá?
E aí, outra coisa interessante de ver que muda quando você usa esse tag set é se você tentar limpar o valor de h de y, dessa maneira aqui, você tem a mensagem de erro, tá? Porque ele diz que não tem, como se ele não tivesse achado uma definição para h de y. Porque quando você faz o unset, ele busca a definição associada a h. Então, assim você não consegue remover o valor dessa definição. Se eu der o clear de h, né? Você acha, eu limpei? Não, não limpei, ele continua calculando. Porque h nunca teve valor, a definição foi associada a y, tá? Tem lá definition de y. Se eu der um clear y, agora sim, não tem definição nenhuma e h de y também não faz nada, tá? Então, eu tenho outras formas também de fazer coisas similares ao upset, né? Quer dizer, de gerar definições do tipo upValues, tá? Que é a função upset, tá? Upset, na verdade, você vê que só tem dois argumentos igual a função set, tá? Porque aí você não tem que dizer a quem a definição vai ser associada. Ele assume, na verdade, né, o upset, que quando eu fazer um h de y igual a x3, que essa definição vai estar associada ao argumento e não à função. Tá? Então, e você pode escrever dessa forma aqui, né? Deixa eu até... dessa primeira forma aqui, ou dessa forma mais curta aqui, que é justamente a forma que aparece quando a gente pede o onValues ou definition, né? Então, eu vou fazer essas duas de uma vez só, tá? Você tem os outputs, as duas, porque isso aqui são duas definições, na verdade, imediatas, tá? Mas, por mais que tenha H nas duas, né, a primeira definição vai ser associada a X e a segunda a Y. Então, se eu pegar agora H, definition, não tem definição H null, definition de X, né, é h de x igual a x3 e a definition de y é h de y igual a x4. E da mesma forma, eu posso fazer também uma definição atrasada, upset delayed. Tá? E aqui, viu, são duas formas diferentes de fazer isso aqui, tá? É a mesma coisa, tá? Eu posso escrever assim, ou assim, na verdade, igual esse aqui, ou na forma curta embaixo, tá? E aí, de novo, a primeira automaticamente vai ser em relação a x e a segunda em relação a y, tá? E ao ter rodado isso aqui, você vê que as últimas definições foram substituídas, né? Porque são definições de h de x e h de y, tá? Essa aqui, tanto quando eu pedi a definition de x, né? não dá mais isso porque essa nova substituiu a anterior. Tá? E aí essas mesmas definições você pode obter elas usando o upValues, tá? Você tem lá o upValues, tem o h de x, daquela forma de hold pattern de uma regra atrasada e a expressão que vai estar do outro lado, tá? Tá, então, é interessante observar, na verdade, que tanto as funções upset delayed, como as funções tagSet e tagSetDelayed, as duas geram esse tipo de definição na forma de upValues, né? Que são definições que não são associadas à função mais externa, digamos assim, tá? E aí você tem aplicações úteis para esses, né? Não é à toa que essas definições... Por exemplo, digamos que eu tenho uma constante z que eu quero definir, mas eu quero começar a definir propriedade dessa constante, e eu quero definir que o seno dessa constante z é 0, e o cosseno dela é 1, por exemplo. Então, eu posso fazer isso aqui, tá? Nessa forma, definir, na verdade. Você vê que eu não estou alterando. Se eu tentasse fazer isso com seno de z igual a 0, ele vai dar um erro, porque eu estaria tentando alterar a definição da função seno, e essa função é protegida justamente para a gente não poder mudar. Mas ao fazer assim, eu fiz um tag set, né? Tem uma definição associada a z. Nesse caso, eu não precisaria fazer um tag set, porque se eu usasse, igual eu fiz a definição do cosseno no segundo exemplo, né? Como o padrão do upset, que é esse aqui, é você atribuir, associar a definição à primeira variável aqui, ao argumento, né? Isso funciona também. Então, como se eu definisse propriedades para z. Eu sei que eu defini um z, que o seno de z é 0 e que o cosseno é 1, tá? Uma constante. Então, se eu pego agora as definições de z, né? E os upValues de z, né? Você tem as mesmas funções, tá? Então, definition te dá as duas, né? Que foram feitas, o cosseno de z vai dar 1, seno de z, na forma de uma definição de upValue. E o upValue dos dois, né? Do z, você tem as duas definições da mesma forma sendo retornadas, tá? E se eu calcular cosseno de z e seno de z, você vai ter 0 e 1, né? Isso é feito sem você ter que alterar a definição da função seno e da função cosseno. Então, isso é uma propriedade de z, tá? E aí, para fechar essa subseção, a gente remove aqui os valores das variáveis, tá? Bom, com isso a gente chega ao final dessa aula, da parte 1 dessa primeira sessão de Fundamentos para a Computação Simbólica.
Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestão, pode anotar no comentário do vídeo ou manda pra gente. Se vocês gostaram da aula, lembrem de curtir o vídeo e sigam o nosso canal para ficar atento às novidades.